Olá, está começando mais uma edição do nosso programa, o Papo FAMURS, o programa que conecta você com os 497 prefeitos e prefeitas aqui do Rio Grande do Sul. Na edição de hoje, o Papo FAMURS vai contar para vocês como foi a primeira edição do ciclo de grandes debates realizado pela FAMURS. Lembrando que neste ciclo nós tivemos ilustres convidados que influenciam a política brasileira e a nossa democracia. Participaram conosco o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, o ex-governador do estado do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. A mediação foi do presidente da FAMURS e prefeito de Taquari, Maneco Hassen, e o objetivo do primeiro encontro é debater como a política e a gestão vão se comportar neste período pós-pandemia e como, através da democracia, é possível realizar uma mudança. Idealizado pelo presidente da FAMURS, Maneco Hassen, com toda a sua equipe, nós teremos outros encontros sempre com pessoas, personagens que fazem a diferença e que influenciam todo o nosso cenário da política brasileira. Além do painel ter contado com a participação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, o ex-governador do estado do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, e também o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, Maneco Hassen também interagiu com jornalistas, repórteres e comentaristas da imprensa nacional e da imprensa regional. Aqui do Rio Grande do Sul, a jornalista, apresentadora da Rádio Gaúcha e colunista de Zero Hora, Rosane de Oliveira, participou com uma pergunta. Taline Optis, apresentadora da Rádio Guaíba e colunista do jornal Correio do Povo, também perguntou. Além disso, tivemos outras participações da CNN e também do jornal Valor Econômico. O presidente da FAMURS e prefeito de Taquari, Maneco Hassen, destacou a importância do evento e a expectativa que a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul tem com o ciclo de grandes debates aqui da FAMURS. Boa noite, Voltaire. É um prazer nós darmos início a este primeiro grande encontro de debates da FAMURS, evento que nós temos a pretensão de fomentar em cada uma que está nos assistindo na noite de hoje, nas milhares de pessoas que depois vão poder acompanhar este debate que ficará gravado nas redes sociais, nós temos a pretensão de que possamos juntos, coletivamente, a partir das ideias e opiniões dos nossos convidados, trabalhar as questões do nosso país no pós-pandemia, especialmente o futuro dos municípios e de cada um de nós após esta crise que infelizmente estamos passando. Antes de ir diretamente para os nossos convidados e iniciar o nosso diálogo, todos vocês devem estar vendo que a FAMURS sempre praticou esse tipo de eventos, mas eles eram restritos aos eventos presenciais e, portanto, o próprio público era composto de prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, secretários, né? E agora com a pandemia, nossas restrições que infelizmente são impostas a todos nós, a possibilidade também de fazer os debates pelas redes sociais e que acabam ecoando para todo o nosso estado, para todo o nosso país e para o mundo todo através das nossas redes sociais. O fato é que qualquer um de nós pode discordar da opinião dos nossos debatedores, mas a relevância e o peso que elas têm na história do país e que continuarão a ter pelos próximos tempos, é isto que nos importa e é isto que nós queremos, promover o diálogo, fomentar o debate e que a gente possa chamar a atenção de cada uma de vocês para os temas que são relevantes nesta pandemia e especialmente para o pós-pandemia e todas as dificuldades que vão ser impostas para todos nós, para a gente nos recuperar econômica e socialmente de tudo que estamos passando. O ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, destacou a importância do diálogo num período pós-pandemia. Então, esse diálogo que tu propões em relação à posição dos municípios e à posição da federação, depois dessa crise perfeita, ou seja, depois da pandemia,
depois da crise econômica, ela vem somar de maneira apropriada para a recriação de um ambiente democrático republicano no nosso país. Extremamente dividido, está extremamente compartimentado, em função, principalmente, da forma com que o presidente da República vem tratando das questões políticas e também da questão sanitária. Durante o painel da FAMURS, o ex-governador do estado do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, destacou a importância do diálogo e da democracia em um período complexo e delicado que será pós-pandemia. Qual é a sugestão que eu poderia dar a partir desta experiência e do respeito que eu tenho por esses dois homens públicos que estão aqui discutindo conosco? É que nós tratemos as questões orçamentárias que vão desenhar o próximo ano e tratemos também as questões políticas a partir da perspectiva de um processo de concertação. E que nesse processo de concertação esteja a questão dos municípios, particularmente os municípios das grandes regiões metropolitanas, das médias e pequenas cidades, e mais particularmente ainda daqueles que têm escassos recursos originários da distribuição das suas alíquotas do ICMS e que têm escassos recursos também, os seus escassos recursos piorados pela crise econômica e pela crise da pandemia. Isso significaria se ter uma iniciativa sobre o Executivo, uma iniciativa dialógica, propositiva, para que o orçamento do ano que vem observe esse cenário dramático que nós estamos vivendo e trate de ter um plano especial em relação aos municípios. Porque, independentemente do juízo que nós tenhamos sobre as reformas que estão sendo projetadas, e independentemente da crítica que tenhamos em relação a elas, mesmo que elas tivessem, ou mesmo que elas tiverem algum efeito benéfico sobre a economia e sobre as finanças públicas, esses efeitos serão a médio e longo prazo. E a questão destas prefeituras, do poder municipal, particularmente o ente da federação, em que o chefe do Poder Executivo tem uma relação mais direta, uma relação mais permanente, uma relação física, inclusive, com os munícipes, com os cidadãos, né, que compõem a cidade, eles têm a fronteira mais sofrida e mais problemática dentro da crise. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, reforçou que para vencer este período delicado é preciso ter união, principalmente destacando a dificuldade que os estados e os municípios terão após a pandemia. Rodrigo Maia reforçou também a importância do diálogo e do fortalecimento das instituições democráticas. A articulação da federação, ela praticamente não existiu. Acho que os municípios e os estados, de alguma forma, trabalharam muitos unidos nos seus estados, mas uma articulação nacional acho que não se conseguiu fazer e, sem dúvida nenhuma, isso certamente teve impactos no enfrentamento ao coronavírus. Acho que o sistema SUS mostrou, e eu era sempre um crítico, e reconheço aqui que o sistema SUS mostrou a sua força, mesmo com todos os problemas. Acho que o Brasil não viu acontecer nas nossas cidades, talvez um pouco no início em Manaus, é o que nós vimos na Itália e em outros países. Então, acho que foi um trabalho que nos deve agora uma reflexão e uma melhoria, uma modernização da gestão do nosso Sistema Único de Saúde. Na economia, eu acho que, de alguma forma, as medidas adotadas pelo governo e também pelo parlamento, elas tiveram um impacto positivo, mas eu me preocupo muito no momento em que todas essas questões, todos esses programas, tudo que foi feito, quando acabar, e vai ter que acabar, a gente está acompanhando isso nas palavras do governo, da equipe econômica, de que forma que nós vamos enfrentar aí problemas, óbvio, na federação, sem dúvida nenhuma. O que a gente vê aqui, a economia vai cair nesse ano mais do que a sua capacidade de recuperação no próximo ano,
Para um ente federado, isso é muito grave, porque todos os municípios, os estados, ou a maioria deles, já vivem numa situação financeira muito complicada. Então, nós teremos desafios para o final do ano, para o próximo ano, né? O auxílio emergencial, o governo deve reduzir, acabar no final do ano. Isso também vai gerar um problema com os mais vulneráveis. As empresas que aderiram à medida provisória da suspensão dos contratos de trabalho, uma parte delas, né, todas elas obrigadas a manter o emprego por um período, muitas delas vão ter dificuldade, porque a crise não acabou, né, e a pandemia ainda continua. Então, acho que o nosso papel é aprofundar o debate, aprofundar o debate sobre os caminhos para o futuro, para os próximos meses e também para os próximos anos, e como é que a gente consegue dar o apoio necessário, as condições necessárias para que os municípios possam continuar fazendo o seu atendimento, mas que nós também possamos olhar a recuperação econômica como um fator fundamental desse momento, do momento seguinte, daqui a alguns meses, do pós-pandemia. Mas acho que a gente vai precisar pensar em conjunto os próximos passos para que a gente possa, né, cuidar, garantir as condições para que os municípios possam continuar atendendo a população, mas principalmente como é que nós vamos conseguir superar esse passivo que vai ficar de perda de empregos, né, e também como é que nós vamos garantir a proteção social para os mais vulneráveis. Eu acho que esse debate é muito importante. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, durante sua fala com o presidente Maneco da FAMURS, destacou a importância da livre expressão no país e defendeu uma maior participação das instituições democráticas na construção de um processo que vai precisar de união para o vencimento deste período tão complexo. Como disse o ministro Tasso Genro, a democracia no mundo todo. E é preciso que nós tratemos dessa temática com competência no Brasil. Nós somos um país de dimensão continental e precisamos ter consciência disso para tratar, inclusive, com os provedores de internet, com essas empresas que operam as redes sociais, com a autonomia e a soberania que nós temos. Acho que nós temos que reconhecer a importância da liberdade de expressão, mas temos que buscar o equilíbrio em relação aos princípios de respeito à democracia e de respeito da pessoa humana, aos sistemas eleitorais e às pessoas como um todo. Quer dizer, a liberdade de expressão pressupõe também o respeito à dignidade das pessoas da pessoa humana e aos princípios que balizam a democracia e o Estado de Direito. A primeira edição do ciclo de grandes debates da FAMURS ganhou amplo espaço na imprensa. Além de portais nacionais, o site Gaúcha ZH e os jornais Zero Hora e Correio do Povo, que tiveram representantes no painel, repercutiram a primeira edição do evento da FAMURS. Olha, muito obrigado a todos que acompanharam a primeira edição do ciclo de grandes debates aqui da FAMURS. A FAMURS agradece principalmente aos patrocinadores BRDE, Serpro e a Confederação Nacional dos Municípios que vão estar neste debate. Teremos mais 4 encontros e a gente vai contar aqui os melhores momentos, os bastidores e resumir para vocês este período tão complexo que a FAMURS está vivendo. Somente através do diálogo, como diz o presidente Maneco, é possível vencer esta pandemia. O Papo FAMURS volta na semana que vem com as informações que impactam e que fazem a diferença na vida de 497 gestores aqui do Rio Grande do Sul. Participe, mande seu recado aqui no Facebook, no Instagram e participe conosco nas nossas redes sociais. Até a semana que vem. Se você tem planos para o futuro, procure o BRDE.
Porque o BRDE é um banco diferente. Aqui, ao invés de depositar dinheiro, você deposita sua confiança, seus sonhos e seus projetos. E tudo isso retorna na forma de desenvolvimento sustentável, empregos, renda e novos negócios. Porque onde tem o sonho virando realidade, tem a mão do BRDE.